Olá, pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Venham todos para que possamos caminhar juntos rumo à sua aprovação. Meu nome é o Emerson Antônio Soares, professor Emerson Soares, professor de História aqui do Acadêmico News. E é uma satisfação inenarrável estar com vocês. Bom, hoje, para que essa nossa pequena conversa se desenvolva, se desenrole, eu vou refletir com vocês sobre um tema, né, que tem muita incidência no exame vestibular aqui da UFRR, beleza? Ou seja, é um tema que nós temos também muita incidência nas questões relativas a outra instituição, que é a UER, ok? Então a gente vai falar de quê? Bora lá, galera! O tema que eu trouxe para conversar com vocês hoje é pré-história. E peraí, a gente já vai começar por aqui, pelo próprio título de apresentação, fazendo uma observação quanto a este nome. É isso mesmo. A gente vai observar que o termo pré-história, tá, que é muito utilizado nas questões ou nas avaliações de vocês, ele é um termo que designa, que determina, que denomina a história dos povos sem escrita. Não, que não é isso. Ele designa que antes da escrita não existia história. É isso mesmo. Foi isso que vocês entenderam. Então, ela é uma concepção do século XIX, da corrente positivista, que vai determinar essa não existência de história quando a gente fala de história que não estava escrita, que não estava registrada. Isso é uma das definições. Nós teremos outra definição, que é a dos povos ágrafos. Aí, sendo assim, a gente vai trabalhar com a história biológica cultural. E aí a gente tem a evolução da espécie, ok? Depois nós vamos trabalhar o processo de organização e estruturação da cultura, pensamento cognitivo, processo de associação simbólica, ok? E a partir daí a gente começa a compreender, essa, vamos lá, produção ou análise do homem no tempo. E é isso mesmo, pessoal. Porque quando a gente fala de história, ok? A gente vai estar falando especificamente da ação humana no tempo. Esse é um dos conceitos básicos que eu preciso compreender, é que o homem está atuando no tempo, o homem está atuando em determinado lugar, e a partir dessa atuação eu busco compreender ele. Beleza? Isso, então, conceitua o que a gente vai trabalhar como história. E assim sendo, a gente vai observar aqui, olha só para vocês verem, quando falei para vocês dessa questão relacionada à nossa pré-história, determinando ou observando que nós estaremos falando de povos, especificamente povos sem escrita. Ou seja, povos sem escritas não possuem história. E esse elemento aqui é o fator que vai determinar a produção histórica. Ou seja, a escrita cuneiforme, a escrita desenvolvida pelos sumerianos, que passa a fazer o registro de estruturação, de organização de civilizações que passam a se estruturar ali por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Perfeito? E o que a gente tem aqui? Foram os historiadores do século XIX, como eu falei com vocês, que dividiram a caminhada da humanidade em dois períodos distintos, pré-história e história. Leopoldo von Ranke, ok? A história positiva. Então, eles vão começar, ou eles vão observar aqui com a gente, que esse contexto, esse conceito de pré-história, e é uma dica importante, que segundo eles, a pré-história começaria com o surgimento do gênero Homo.
tá? Bem lá no início, né, depois dos antropóides, tá? Ali a partir dos australopitecos, aonde a gente vai vir, né, com o gênero Homo, ok? Aí eu terei então Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens sapiens. Cada um com a sua característica específica. Isso então por volta de alguns milhares de anos atrás. A gente já vai dar uma observadinha aqui na nossa organização histórica. Perfeito? Então, segundo eles, o que vai determinar que essa transição de pré-história para história é um elemento muito simples, a invenção da escrita. Porque a partir daqui existem documentos. E é justamente isso. A concepção, e aí a questão de pré-história e história está aqui no contexto do que era considerado história no século XIX. Porque o que será considerado história no século XIX é especificamente aquilo que pode ser observado, visto, tangível, empiricamente palpável, serão então os documentos escritos. Por quê? Porque o historiador não pode interferir na história, o historiador tem que manter-se distante. É uma das concepções dessa corrente, que vai mudar depois com uma outra corrente historiográfica, né? Ali com Lucien Fabre, Marc Debloch, historiadores ali da Sorbonne. Perfeito? Mas essas questões acabam não caindo para vocês, é só para observar. Bom, então por volta de 4000 a.C., a história já se estenderia ou já se compreenderia com o aparecimento da escrita até os dias atuais. Essa periodização considera sociedades sem escritas, isso aqui pré-história, ok? Tópico, pré-história. Então, quando eu falo dessa periodização, eu estou falando da pré-história. É importante você fazer essas associações, por quê? A Universidade Federal de Roraima, a Universidade Estadual de Roraima, ela deseja fazer com que você analise a questão e a compreenda. Então você tem que compreender o comando de questão, o que está pedindo. Então se eu falo essa periodização, qual é o período histórico que eu tenho anteriormente? Qual é a referência que eu tenho? Já foi tema de 2 questões, trazendo ali um enunciado. E a única coisa que ela queria falar, e especificamente o enunciado falava sobre pré-história brasileira. Trazia uma série, né? Pré-história pré-cabralina, perdão, pré-cabralina. Então trazia uma série de dados, de fatos, e a pergunta era sobre especificamente o contexto de pré-história. Beleza? Considerando, então, sociedades ágrafas, como sociedades sem história. E os criadores dessa periodização consideram as fontes escritas muito mais importantes do que outras. Só os historiadores do século XIX, ok? Recente e contemporaneamente não é mais utilizado. Beleza? Vamos então compreender. A pré-história, então, acaba sendo dividida em 2 períodos. O período que a gente vai chamar de período paleolítico e um período que a gente vai chamar de neolítico. Ok? A nossa conversa de agora é sobre exclusivamente esse período aqui, meus nobres. A gente vai falar especificamente sobre o período paleolítico. E o que significa o período paleolítico? Por que dessa divisão? É simples. O que eu acabei de dizer para vocês? Para a história não há registro de documentos escritos. Mas não quer dizer que não haja registro de documentos históricos. Não haja nenhum tipo de registro de documento que nós não possamos entender. Opa, peraí, professor, então quer dizer que a história ela vai compreender essa infinidade de documentos? É claro que não. E aí ela chama a ajuda das, melhor dizendo, nas outras ciências. Aí nós iremos, então, nos aportar a arqueologia, a paleontologia, a geografia,
quando se trata especificamente dessa terceira, que é a geografia, lembra lá que eu falei para vocês que história é o estudo do homem no tempo? Olha, então eu chamo a geografia, quando a geografia vem me auxiliar, é o estudo do homem no tempo e no espaço. Porque o conceito de espaço é um conceito da geografia. E aí, eu começo a fazer o quê? Observar, eu começo a observar o quê? Eu começo a observar uma regularidade de fenômenos, de acontecimentos ou de achados de vestígios arqueológicos, e esses vestígios arqueológicos começam a aparecer em espaços geográficos diferentes com características semelhantes, que é essa pedra lascada, ok? A partir daí, essa caracterização será chamada de pré-história. Como é que, então, o homem vai viver nesse período? Quais são as suas características? O homem vai viver em grupos ou em comunidades clânicas de caçadores, coletores e nômades, pescadores e nômades. Isso quer dizer que eles estarão dentro de determinados ambientes e farão atividades específicas para a manutenção da sua subsistência. Divididas ali, como vocês vão observar, por gênero. Ou seja, a divisão aqui de trabalho, ela é uma divisão de gênero. Essa sociedade aqui que nós estamos falando, ela é uma sociedade matriarcal. Quem é que manda? É a mulher, ok? Então ela é uma sociedade matriarcal. Então vamos compreender. Com essa sociedade que tem essa característica, conviver em pequenos grupos, por quê? Dificuldade alimentar, pequenos grupos é de fácil locomoção, pequenos grupos também, além da fácil locomoção, fica grandes grupos, grandes contingentes populacionais, fica complicado o processo de alimentação, então temos essas variáveis. E eu precisava conseguir essa alimentação com regularidade. Tá bom? Bom, o que vai acontecer? Essa sociedade, ela vai evoluir para a história biologicamente. Quando ela evolui biologicamente, o ser humano, o gênero, o homo, ele começa a fazer o quê? Rudimento de linguagem articulada. E a partir desse rudimento de linguagem, ele passa a fazer o quê? Construir cultura. E a partir dessa construção cultural, ele começa a transmitir informações. Transmitindo informações, confecção e desenvolvimento de instrumentos e ferramentas. E, uma das outras características, e também ele tem uma característica ímpar, Caçador, pescador, coletor, ele é nômade. Ele tem uma linguagem articulada, bem rudimentar. Ele tem instrumentos e ferramentas feitas de maneira mais simples, não acabada, mas funcionais, ok? Ele tem instrumentos que vão ter composição de galhos de árvores, por exemplo, para as lanças, para as flechas, para os arcos, Ele vai utilizar ossos e pedras para poder, então, construir as suas ferramentas. Não existia uma família, ok? Não existe uma família, Ou seja, existe um grupo com laços consanguíneos, uma comunidade ou um clã. Ou seja, essa família no molde que nós conhecemos hoje, com a estrutura de sua organização social hoje, onde você terá membros, laços ligados a aspectos de amor e respeito, com a criação ou não de uma prole, que no caso hoje caracteriza a família, porque família hoje é um elemento extremamente plural. Então, nós não temos essa organização e essa estruturação de família. Ok? Eu tenho o quê? Relações tribais. Nessas relações tribais,
E essas relações tribais, elas são poligâmicas, tá? Elas são poligâmicas. Grande destaque para o papel da mulher, caracterizando então uma sociedade matriarcal. A sobrevivência do grupo dependia também do seu crescimento. Claro, daí a importância da questão da feminilidade ou da mulher, porque a reprodutibilidade está ligada diretamente à mulher. Então, ela a grande líder dessa sociedade, ok? Além da perpetuação da espécie, a mulher tem um papel preponderante e importante aqui nessa sociedade, né? Como eu falei com vocês, a divisão de trabalho ela é por gênero, ok? A caça, ela é um pouco esporádica, ela não é certa. Entretanto, a coleta e o conhecimento do que se alimentar, raízes, frutas, ela é mais precisa. Então, a mulher garante a reprodutibilidade dessa estrutura social e a alimentação. Perfeito? Serão dicas simples e rápidas aqui. O papel da mulher nessa sociedade, a caça era uma atividade masculina e foi, por muito tempo, a principal meio de subsistência da comunidade. Essa prática masculina era, como eu disse a vocês anteriormente, uma prática ocasional. E a coleta de frutos, raízes, prática feminina, né, que era feita de forma bem mais regular, garantindo então a subsistência e o abastecimento alimentar dessa sociedade, ou desse grupo. Na comunidade primitiva vivia-se em coletividade, ou seja, eu não terei propriedade privada, isso é meu, né? É nosso, é do ou da tribo. Sendo moradias coletivas, todas as mulheres trabalhavam juntas, conversando, comparando seu trabalho, né? Ajudando-se mutuamente. A contribuição da mulher é atribuída à sua condição criadora, né? Fixadora e transmissora de hábitos culturais. Né? Como assim transmissora? Ela, então, é quem vai educar essas próximas gerações quanto a valores, regras. É ela que conhece o que e do que se alimentar. Perfeito? Assim, né? Toda a experiência acumulada coletivamente pelo grupo, ela é transferida, ela é transmitida pelas mulheres. Numa certa forma, pode-se afirmar que a Revolução Neolítica... Opa! O que é essa Revolução Neolítica? A RN. Revolução Neolítica é quando essa sociedade ela deixa de ser uma sociedade coletora e passa a ser uma sociedade produtora. E o que é isso, professor? Simples. Agricultura. Ok? Foi obra das mulheres, como também a domesticação de animais, a fabricação de cerâmica, a fiação, a tecelagem. Né? Então, tudo obra das mulheres nessa nossa sociedade. Aqui. Ok? O Paleolítico, então, Pedra Lascada, 4 milhões a 10 mil anos antes de Cristo. Lembrando que essa datação, né, é o início, efetivamente, de quê, senhores? Do gênero Homo, né? São os primeiros vestígios do gênero Homo. E aqui 10 mil, considerando esse processo de rompimento, tá? Que aqui com a Revolução Neolítica. Então, 10 mil antes de Cristo aqui é o período da organização ou da descoberta ou dos primeiros vestígios da agricultura. É muito interessante aqui uma outra relação que a gente deve observar, né? Que quando a gente fala de cultura, né? Tem um texto ou tem alguns elementos, algumas referências. Uma das questões que eu gosto muito é que trata sobre a Margaret. Margaret é uma antropóloga e ela traz ela faz a seguinte afirmação. A gente fala de civilização, mas o que seria um elemento representativo da civilização? E Margaret, então, fala que é um fêmur cicatrizado. Né? Como assim um fêmur cicatrizado será um elemento representativo de civilização? Simples. Um fêmur cicatrizado, fêmur é o maior osso, né, do corpo humano. O pessoal aí das áreas biológicas, tá, podem corroborar comigo. A minha pergunta é, se eu vivo numa sociedade onde eu não tenho iFood, brincadeira, gente, é mesmo, mas é sério, eu não tenho iFood, eu não tenho supermercado, a pergunta é, quem é que alimentou essa pessoa? Se é caça e coleta. Ok? Porque para que o fêmur
possa ser encontrado cicatrizado, isso quer dizer que ele se curou. E quem é que tratou dessa pessoa durante todo esse tempo? Então, traz aí esse aspecto que ela coloca para a gente. Então, essa galera cultua os mortos, é uma outra característica já, né, desse período aqui. Suas manifestações importantes, como a artística, nós estamos observando aqui as pinturas rupestres, ok? Nas paredes da caverna. O clima naquele período não permitiu o desenvolvimento significativo de grande quantidade de plantas e animais, né? Obrigando os grupos a migrarem constantemente em busca de novas áreas de caça e coleta, tornando-se obrigatório, né, o que a gente vai chamar aqui de nomadismo. Tá? Como assim nomadismo? Se são caçadores, tá? À medida que a diminuição, né, da oferta de alimentos aos animais que são caçados por esses homens, há um processo de deslocamento desses animais migrando para outras regiões, buscando o quê? Buscando alimentos. O homem, obrigatoriamente, acaba migrando atrás desses animais, né, para poder manter o seu estilo de vida ali. Bom, a descoberta do fogo foi feita no Paleolítico, né? Ou seja, nós teremos aí dois momentos distintos. Tá? O primeiro que é a descoberta e depois o domínio. E esses dois elementos são feitos porque a descoberta é fazer o uso, mas não saber fazer a produção do fogo. Tá? Eu costumo brincar com os meninos, não saber bater uma pedrinha, produzir a faísca, né? Bater uma pedrinha na outra, produzir a faísca, ou inventar ou desenvolver uma técnica de atrito, onde a partir desse atrito eu possa iniciar um processo de combustão, iniciar uma chama e a partir daí iniciar o fogo. Então esse processo de avanço tecnológico, ele vai se dar no final do período paleolítico, datado ali ou seja, datado ali entre os últimos, né? Alguns registros colocam, né, que nós vamos ter ali o Homo sapiens neanderthalensis e também o Homo sapiens sapiens com esse processo de domínio no fogo. O Homo sapiens neanderthalensis já no finalzinho, né, de sua existência, de sua passagem pela Terra, e o Homo sapiens sapiens sempre. Professor, qual outro elemento que é importante da gente lembrar desse domínio do fogo? É simples. Essa galera, né, tá vivendo aqui só na ZIT, ok? Zona intertropical. Nessa zona intertropical, essa galera só vai migrar para as regiões mais frias, né? Ela só vai sair daí com o domínio do fogo. A partir dessa migração para essas regiões mais frias, né? Ali depois a chegar no Estreito de Bering, né? Fazer esse deslocamento para cá, vai ser muito mais à frente e um dos fatores determinantes é o domínio do fogo, porque não dá para ficar nessas regiões frias se eu não tiver como fazer o meu processo de aquecimento e se eu não dominar o fogo, ou seja, a produção do fogo. Perfeito? Então, ela é um elemento extremamente importante. Como assim importante? Olha, gente, é o seguinte, ela é importante porque eu terei, se eu não estiver muito equivocado, 2 ou 3 questões relacionadas somente a esse processo do fogo. Como eu dividi com vocês, o processo de uso e domínio, beleza? Fazendo essas análises que eu observei com vocês agora, tá bom? Vamos lá? Paleolítico, pedra lascada, algumas características, não existia propriedade privada, os gêneros eram obtidos por meio do trabalho, tá? Compartilhados entre seus membros. Para garantir a sobrevivência, as sociedades paleolíticas estabeleceram uma forma de cooperação e divisão do trabalho. Acredita-se que ocorreu, inclusive, a divisão de trabalho de acordo com o sexo. Como eu falei com vocês, isso é a questão de divisão do trabalho por gênero. Os homens caçavam e as mulheres faziam a maior parte da coleta dos alimentos e vegetais. Perfeito? Bom, dentro do Paleolítico, só para a gente não esquecer, né? O que eu tenho como resumo, como elemento de compreensão? É simples. Idade da pedra lascada, economia coletora. É isso mesmo. Inexistência, né? E aí eu costumo dividir aqui em política, economia e sociedade, ok?
ou seja, inexistência de propriedade privada. Tá? Comunismo primitivo. Comunismo primitivo na produção, ou seja, naquilo que era coletado e também no local de habitação. Perfeito? Organização social, estrutura social, né? Organizado em pequenos grupos nômades. Característica importante dessa organização social: a sociedade era liderada e chefiada pelas mulheres. Vetor determinante para essa liderança era dela, da mulher, que dependia a perpetuação e a continuidade do grupo, né? Então, fator decisivo para essa liderança, fertilidade, né? Perpetuação da espécie. Característica econômica, economia coletora, caça, pesca. Não há, olha aqui, gente, não há produção de alimentos. Avanço tecnológico nesse período, meus queridos. Domínio do fogo, né? Domínio, domesticação. É uma palavra muito usada aqui nos vestibulares, né? Nas instituições. Cultura, pinturas rupestres e adoração de forças da natureza. Começo de compreensão dessas forças da natureza. Explicação desses elementos ou dessas forças da natureza de caráter sobrenatural. Eu me despeço de vocês. Tchau, tchau, galera. Fui!